Todos. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus, amém? Bora farmar a aura? Bora farmar a aura? Queridos irmãos, hoje é uma noite especial, estamos aqui retornando às atividades do Departamento de Maturidade, hoje com responsabilidade de trazer esta reflexão, uma mensagem, uma palestra aos irmãos nesta noite, onde iremos trabalhar os desafios que uma família cristã passa nos dias de hoje. Eu queria a ajuda de vocês com atenção, tá? Vou tentar olhar só para cá. Temos só o irmão Valmir ali. De vez em quando olhar para cá, irmão, é os anjos que eu estou olhando aqui. Não liga não, pode ser costume. Mas nós vamos trabalhar esse tema hoje, tá? E eu trouxe alguns desafios aqui que a família cristã passa e nós vamos trabalhar aqui de uma forma didática. Quando você perceber, já acabou. Nós vamos estar aqui sendo edificados pela palavra e o nome do Senhor será glorificado. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e eterno Pai, quero te dar graças, Senhor, por este momento, pela oportunidade de falar mais uma vez sobre a tua sagrada escritura para ensinar, instruir vidas, famílias. Que o teu nome venha a ser glorificado aqui nesta noite, que o teu nome venha a ser exaltado aqui nesta noite. Fala conosco, em nome de Jesus, é que eu te peço, e toda a igreja que concorda diga. Queridos irmãos, a cultura, ela muda o tempo todo, de geração em geração, a cultura ela vai mudando todo o tempo, mas o projeto de Deus para a família permanece, sempre vai permanecer. A família cristã, ela não vai vencer a cultura fugindo dela, mas permanecendo em Cristo dentro da cultura. Nós iremos vencer a cultura firmados em Cristo, com a Bíblia, com a palavra. O tempo vão passando, as gerações vão passando e tudo vai mudando, né? A cultura, a linguagem, a vestimenta, a forma de falar, as gírias, tudo isso vai passando com o tempo, com os anos, mas o projeto de Deus com a família sempre permaneceu, sempre irá permanecer. E esse aqui vai ser o nosso tema central, tá? Nós iremos vencer firmados em Cristo. Nós iremos vencer dentro da cultura, não fugindo dela. Amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta e você me responda com sim ou não, por favor. A família de hoje, ela é igual a 30 ou 40 anos atrás? Não, né? A maneira de criar filhos mudou, a maneira de se comunicar também mudou, a maneira de trabalhar mudou, a tecnologia mudou, a maneira de consumir informação mudou, a maneira como a sociedade enxerga casamento mudou, a maneira como as pessoas vivem, tudo mudou, tudo vem mudando e mudando rápido. Talvez uma criança de hoje tenha acesso em poucos minutos a mais informação de uma criança de algumas décadas atrás. É ou não é verdade? Com a internet, com o celular, as informações chegam muito mais rápido, passam muito mais rápido. Uma notícia que sai hoje, agora à noite, quando for de manhã, ela já se tornou antiga, já se passou, já não vale mais, porque as informações hoje, elas chegam muito rápido. E nós estamos vivendo essa transformação cultural muito rápido. Você vem percebendo isso, você vem tendo visto isso. Mas existe uma pergunta muito mais importante. Se a cultura mudou, como uma família cristã permanece cristã? Como uma família cristã permanecerá cristã dentro dessa cultura que muda todo o tempo? Porque nós não estamos pregando, eu não estou falando para famílias que vivem fora da cultura. Eu estou falando com famílias
que vivem dentro dela, que vivem dentro desta cultura. Nossos filhos estudam dentro dessa cultura. Nós trabalhamos dentro dessa cultura. Usamos tecnologias, temos redes sociais, conversamos com pessoas que pensam diferente de nós. No nosso convívio do trabalho, do dia a dia, até mesmo dentro da nossa família, pessoas que pensam, têm opiniões diferentes do que a nossa, que somos cristãos. Então a pergunta não é como eu tiro a minha família do mundo. A pergunta é como eu mantenho a minha família firme em Cristo enquanto ela vive dentro do mundo. Como iremos manter a nossa família firme, vivendo dentro deste mundo, vivendo dentro desta cultura que muda o tempo todo? E nós vamos ver Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo aqui vai nos ajudar muito com esse texto, aonde Paulo diz: e não vos conformeis com o padrão deste século ou deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo não está dizendo que o cristão tem que fugir da sociedade. Paulo não está aqui dizendo fuja da sociedade, vá para longe da sociedade. Ele está dizendo não permita que a sociedade determine a forma que você terá. Não deixe que a sociedade determine, que dite a forma que você vive, que a tua casa vive, que a tua família vive, que teus filhos vivem, porque uma coisa é viver dentro desta cultura, outra coisa é ser moldado por ela. São coisas totalmente distintas e diferentes uma da outra, e isso vale para a família. Talvez a maior pergunta que precisamos fazer hoje não seja o que está acontecendo com a família, mas quem está formando a minha família, a sua família. Quem a está formando? Faça essa pergunta agora na sua mente, no seu subconsciente. Quem está formando a sua família? Dentro dessa perspectiva, dessa introdução, nós vamos trabalhar aqui alguns desafios. O primeiro desafio é: a cultura mudou, mas Deus não mudou. Volta desde o início e coloca em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha o que Deus diz. Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Olha só, antes da internet, antes das redes sociais, antes da televisão, antes da sociedade moderna, antes dessa cultura que vivemos hoje, antes de qualquer discussão cultural sobre família, Deus já tinha estabelecido um projeto para o lar. E isso aqui é fundamental, porque a família cristã, ela não precisa descobrir sua identidade olhando para a cultura. Você não vai descobrir a tua identidade olhando para essa cultura, para os tempos modernos. Nós precisamos voltar para as Escrituras. A nossa identidade está nas Escrituras. A cultura não tem autoridade para redefinir aquilo que Deus estabeleceu, porque a cultura muda todo dia. O padrão do mundo muda todos os dias. O que é certo hoje é errado amanhã. O que é errado hoje é certo amanhã. Muda todo dia, é relativo. Você tem que acabar se enquadrando com aquilo que o mundo quer que você seja, ou que você pensa, ou que você fala, ou como você se porta. O padrão do mundo muda todo dia. A cultura muda. Deus não muda. A cultura é mutável, mas Deus é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A opinião pública muda, a palavra permanece e ponto. A palavra permanece. Os costumes mudam,
Os princípios de Deus permanecem. E ponto. Se tudo for negociável dentro da nossa casa, em algum momento aquilo que Deus estabeleceu também será colocado na mesa de negociação. O que você tem negociado dentro da sua casa? Cuidado com aquilo que você tem negociado dentro da tua família. Porque hora ou outra, aquilo que Deus estabeleceu como princípio vai acabar sendo também negociação em cima dessa mesa. Não negocie os princípios, não negocie os valores, aquilo que o Senhor estabeleceu para as famílias. Oh glória! Por isso existem coisas que a família cristã não pode negociar. O que, pastor? A palavra, a santidade, a fidelidade, o casamento, o discipulado, o temor do Senhor, a presença de Cristo dentro da casa. Isso são coisas inegociáveis. Essas coisas você não negocia. Isso é a base para a tua família continuar firme em Cristo, conseguindo vencer os desafios de cada geração, de cada época, de cada tempo, de cada cultura. Se você fazer com que esses princípios sejam base da sua família, pode ter certeza que você vai vencer os desafios dessa cultura e deste mundo. Segundo desafio: quem está discipulando a sua família? Quem tem discipulado a sua família? Quem tem discipulado os teus filhos, a tua casa? Coloca para mim o texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e verso 7, por favor. Olha só o que Deus diz: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão você as inculcarás a teus filhos. Até aqui. Volta para lá, para o verso 6. Observe essa ordem, irmãos. Primeiro, estarão no teu coração. Depois, tu a inculcarás nos teus filhos. Olha essa ordem de Deus. Primeiro, ela tem que estar guardada no nosso coração. Pai, mãe, ela tem que estar no nosso coração. E depois, nós temos que inculcar nos nossos filhos. Porque ninguém consegue transmitir aquilo que não possui. Você não deu glória. Fiquei triste, vou repetir. Porque ninguém consegue transmitir aquilo que não possui. Ninguém consegue entregar aquilo que não tem. Como você vai ensinar, discipular, educar os teus filhos, se você não está sendo ensinado, se você não está sendo discipulado, se você não está sendo educado, se você não carrega dentro do teu coração? Porque a ordem de Deus é: primeiro, aquilo que está no teu coração. Primeiro você tem que receber. Primeiro você tem que sentar para aprender. Primeiro você tem que ser discipulado, para você poder discipular a tua casa, a tua família. E Deus continua falando. Olha só. Deus, delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Isso aqui é impressionante, irmãos. Deus não limitou o discipulado a um culto. Deus não limitou o discipulado a um encontro, a uma reunião. Ele não está dizendo assim, Deus não disse assim, leve os seus filhos uma vez por semana para alguém ensinar. Leve os seus filhos uma vez na semana para ele ser discipulado. Faça o fundo aí, por favor, meu filho. Deus disse assim, ele colocou a palavra na rotina.
Ele colocou a palavra dentro da rotina. Olha o que Deus estava dizendo. Naquela época eles tinham uma rotina totalmente diferente do que nós temos hoje. Eles trabalhavam ali nas plantações, cuidando da terra, arando a terra, fazendo aquele trabalho mais braçal. Os filhos, os homens, os maridos saíam para trabalhar. Eles trabalhavam ali no campo aberto, as famílias moravam perto. Então Deus está falando, olha, na rotina de vocês, essa rotina tem que se adaptar à minha palavra. Não a minha palavra se adaptar à rotina de vocês. Ou seja, enquanto vocês estão trabalhando, arando a terra, tu está aqui, andando, ensinando o teu filho. Quando você for para sua casa, você se sentar para descansar, ensine o seu filho, fale de Deus, fale das Escrituras. Quando for se deitar, você vai falar das Escrituras. Quando se levantar, você vai falar das Escrituras. Deus estava colocando a palavra como centro da vida daquelas famílias, dizendo, na rotina de vocês, falem de mim, ensinem a palavra, falem das Escrituras. Isso aqui é maravilhoso. E quando nós trazemos para os nossos tempos de hoje, a nossa rotina é diferente. Agora eu pergunto para vocês, como vocês vão conciliar a rotina que vocês têm, que nós temos hoje, ensinando os nossos filhos, discipulando os nossos filhos, aonde muitas das vezes muitos acordam 6 horas, 5 horas da manhã para trabalhar, pegar um ônibus, ou chegar cedo no trabalho, chegam à noite, chegam tarde, cansado. Aonde vão ensinar? Como vão discipular? Eu quero que você reflita nisso. Porque não é a palavra que deve se encaixar à tua rotina, mas é a nossa rotina que deve se encaixar à palavra. Então, se nós formos adaptar para hoje, Deus falando para hoje, olha, a palavra que eu ensino para vocês, que vocês carregam no coração de vocês, vocês vão ensinar aos filhos de vocês. Aí quando você for lá comprar aquele pão quentinho de manhã, meu filho, bora comigo lá na padaria. Começa a falar para ele do amor de Jesus. Começa a falar para ele dos 12 apóstolos. Começa a falar para ele como foi o encontro de Jesus com Saulo de Tarso. Começa a dizer para ele as maravilhas que o nosso Deus fez. Cadê os pais que jogam bola aqui? Quantos têm filhos homens que jogam bola aqui? Leve teu filho para o futebol. Quando você estiver indo para ele para o jogo, começa a falar para ele de Deus. Começa a ensinar as Escrituras para ele. É na tua rotina. Quando você se sentar na sala com ele para jogar ali um FIFA, um Play, vai falando de Jesus para ele. As mulheres, quando estiverem nas suas casas, lavando uma louça, chama a filha, menina, vem cá, fica aqui do meu lado, eu vou lavar a louça, enquanto eu lavo a louça você enxuga. E começa a falar para ela de Jesus, começa a falar das grandes mulheres que foram usadas por Deus, começa a falar de Esther, começa a falar de Débora, começa a falar de Maria, começa a falar, ensine, discipule. Deus não está dizendo, olha, entrega os teus filhos para o pastor, para o líder. E pasme, isso pode piorar, porque tem pais que não ensinam e não discipulam, mas também não trazem seus filhos para a igreja. Tem muitos filhos aqui, muitos jovens adolescentes, filhos de pais que congregam aqui, que nunca apareceram na célula de jovens, nunca apareceram num culto de jovens, nunca apareceram em nenhuma reunião, nunca apareceram nos cultos aqui da igreja. Não aparecem. Então a coisa só piora. Além dele não ensinar, ele não traz o filho dele para vir para um lugar onde tem ensino. Billy Graham falou algo extraordinário. Por que você não deixa o seu filho escolher se ele quer ir para a escola? Você não pergunta se seu filho quer ir para o médico? Mas porque justamente quando se trata da vida espiritual, tem
pai que deixa o filho escolher se ele quer ou não quer ir para a igreja, se ele quer ou não quer servir a Deus. Por quê? Justamente quando se trata da vida espiritual, muitos pais fazem essa escolha, deixam essa escolha na mão dos filhos. Se ele não tem nem capacidade, muitas vezes, de escolher a roupa que ele vai vestir amanhã. Por que você deixa uma escolha dessa tão fundamental para a vida dele? Quantos pais não estão negligentes? Meu filho, você quer ir para o culto hoje? Meu tesouro, que nem a dona Florinda, tesouro. Bora para o culto hoje, tesouro. Não, mãe, quero ir para o culto não. Tá bom, meu filhinho, fica em casa, tá? Assistindo Netflix, jogando videogame, no Instagram, no Free Fire. Fica aí matando a tua vida espiritual. Fica aí, continua caminhando, andando para o inferno. Que silêncio bonito. Meus irmãos, a pergunta é: teus filhos estão sendo discipulados? Estão. Mas a grande pergunta é: por quem? Quem está discipulando? Porque não pense que ele não está aprendendo algo. Ele está. Mas agora o que é a grande questão. A internet está ensinando. Os amigos estão ensinando. Os influenciadores estão ensinando. Os filmes estão ensinando. As músicas estão ensinando. E é uma melhor que a outra. Quando você anda por aí, está no supermercado, em qualquer lugar, você vê um adolescente, um jovem, ele está assim, ó. Seu filho não faz isso? Faz, irmão, confessa. Não fica assim do nada, ele está assim. É o passinho do Jamal, né? Me perdoe a minha flexibilidade aqui, mas ele fica assim o dia todo. Ele está aprendendo algo. Tem alguém ensinando para ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse ponto aqui é muito forte, porque quando falamos de desafios da família cristã, a base é a casa, é a família. A igreja ajuda. Eu, como líder, como pastor dos adolescentes, dos jovens, eu ajudo, converso muito. Já tratei de vários assuntos com vários jovens, até de jovens pensando em se matar. A gente ajuda, o pastor, a igreja ajuda. A escola tem a missão de educar. Mas o papel principal é dentro de casa, é os pais. Porque se dentro da casa ele for ensinado e for discipulado, não é passinho de Jamal que vai destruir a vida espiritual dele. Não é as linguagens de hoje da geração alfa. Não é teu filho que está lá farmando aura, 6-7. Não é isso que vai definir a vida espiritual do teu filho. Isso é nada, irmão, isso é besteira. Ah, é porque está farmando aura, 6-7. Isso é um linguajar. Agora sim, é idiotice ir para uma praça, campeonato de farmar aura. Você já parou as idiotices que você falava quando você era adolescente, jovem? As gírias que nós usávamos. Então, cada época, cada geração vai ter uma gíria. Eu tenho 30 anos de idade. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, na verdade, quando eu tinha 15 anos de idade, eram totalmente diferentes das de hoje. Olha que nem tem muito tempo. Imagine para pessoas que têm 50 anos, 40 anos, 70 anos. Muda. Isso não é o caso. Agora sim, se teu filho não é discipulado e não é ensinado, pode ter certeza que essas coisas vão influenciar ele para coisas piores. Mas se você discipular, se você inculcar na mente do teu filho,
O filho pode fazer Farma Aura, Six Seven, Passinho do Jamal. Meu irmão, depois que a palavra é enxertada, oh glória a Jesus, nós não podemos obrigar os nossos filhos a amar a Deus, mas o nosso papel é conduzi-los eles até Cristo. Isso você não pode fazer, obrigar teu filho a amar a Deus. Tu vai amar Deus e pronto. Não, mas o teu papel é, bora pro culto, vai pra célula. Eu não quero ir, tu vai e pronto. Acabou-se. Ah, não quero ir pro culto hoje, não quer ir? Chicote vai estar lá. E vai pro culto e vai ficar com a cara emburrada, mas vai ouvir a palavra. Ah, como eu queria que muitos pais estivessem aqui ouvindo isso agora. Eu não quero ir para o culto hoje. Tá bom, meu filho, não fica. Não quer estressar, não quer se aborrecer o filho. Eu já vou encerrar. A cultura está ensinando todos os dias, mas os pais precisam também ensinar os seus filhos. Porque se os pais abandonam o discipulado, o espaço não ficará vazio, irmão. Não ficará vazio. Alguma outra voz ocupará esse espaço. Isso aqui não é uma condenação aos pais, é um chamado à responsabilidade que nós temos. Iremos vencer os desafios dessa cultura se a palavra for o centro da nossa vida. Terceiro desafio: a cultura não quer apenas a sua atenção, ela quer a sua imaginação. Ela quer ensinar o que é felicidade, o que é sucesso, o que é liberdade, o que é beleza, o que é realização, o que devemos desejar. A cultura, ela quer moldar a sua vida. Agora imagina só, alguém que não tem discernimento nenhum na Bíblia, na palavra, nas escrituras, ele é facilmente levado por qualquer vento de doutrina. O que mais você vê é pessoas na internet querendo ditar, dizendo o que é ser cristão, o que é servir a Jesus, aonde eles querem viver a vida do jeito que eles querem, fazendo o que eles querem, e falando porque é pesado demais, porque servir a Cristo é isso, não sei o que, condenando. Porque eles querem ditar o conceito de liberdade, felicidade, de prazer, de desejo. Só que olha o que Paulo diz, Colossenses 3, 1 e 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que uma mente que foi transformada por Cristo mudou o centro da vida. Se a nossa mente for transformada, não é cultura, não é modernidade, não é internet, não é influenciador, não é aquilo que o mundo está bombardeando a nossa mente, a mente da nossa família, que vai afetar a nossa casa. Eu me encaminho para o fim. Pastor, qual é o antídoto? O antídoto não é uma família tradicional. É uma família mais parecida com Cristo. É uma família que se assemelha a Cristo. E aqui chegamos no coração da mensagem. Porque se eu falar apenas que a cultura está errada, eu ainda não preguei o evangelho. Se eu falar que precisamos voltar aos bons costumes, isso ainda não é o suficiente. A pergunta é: como deve ser como deve ser uma família cristã? Como deve ser uma família cristã? Olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 5, versículo 21. Paulo começa dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Observe, Cristo está no centro. Cristo está no centro. Uma família que permanece é uma família que é onde Cristo está no centro dela.
Cristo é o centro desta família. O pastor Josué Gonçalves, ele trabalha uma ideia onde ele diz que ele trabalha a ideia de fortalecer o lar, é implantar uma cultura do reino de Deus dentro da família. E essa expressão aqui é muito boa, cultura do reino. Porque existem duas culturas disputando espaço dentro da nossa casa. A cultura destes séculos e a cultura do reino. Olha só que interessante. A cultura deste século diz: eu primeiro. É você primeiro. Você tem que pensar em você. Você tem que cuidar de você. Faça as suas vontades. Faça o que você quiser. Só que o reino ensina: sirva. Seja servo. A cultura diz: faça o que você quiser para ser feliz. Só que o evangelho diz: negue a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. A cultura diz: se não está funcionando, abandona, larga. A cultura diz: larga esse homem, larga essa família, para de cuidar de filho, vai cuidar de você, vai ser feliz, vai viver a sua vida, você é jovem. Só que o evangelho ensina perseverança, perdão e reconciliação. A cultura diz: meu relacionamento existe para me fazer feliz. Cristo ensina: aprenda a amar sacrificialmente. Por isso, o antídoto não é simplesmente construir uma família mais tradicional, é construir uma família mais parecida com Cristo Jesus. A nossa casa, a nossa família, para vencer o mundo, para vencer a modernidade, para vencer os desafios, ela tem que se parecer com Cristo, ela tem que estar perto de Cristo, ela tem que ter a palavra como centro dessa casa. Mateus capítulo 7, Jesus fala sobre duas casas. As duas enfrentaram chuva, as duas enfrentaram rios, as duas enfrentaram ventos, as duas enfrentaram tempestade. Isso significa que Jesus não prometeu uma família sem problemas. Ele não prometeu. Ele não falou que você não teria dificuldade. Ele não falou que você ia enfrentar problema. Ele não falou que nós não iríamos passar por tempos difíceis. Só que Ele não prometeu um casamento sem crise. Ele não prometeu filhos sem dificuldade. Ele não prometeu uma vida sem tempestade. A diferença está no fundamento. A diferença está onde a nossa casa está fundamentada. Uma casa foi construída sobre areia, a outra sobre a rocha. E aqui está a pergunta que eu quero fazer: sobre o que a sua casa está sendo construída? Sobre o que a tua família está sendo construída? Sobre dinheiro, sucesso, aparência? Sobre o que está sendo construída? Talvez você não consiga escolher a cultura na qual seus filhos vão crescer. Isso não tem como controlar. Você não consegue controlar tudo o que eles vão ouvir. Você não tem como controlar. Você não consegue impedir que o mundo mude. Você também não pode fazer isso. Você não consegue impedir todas as tempestades. Você não vai conseguir. Mas você pode escolher o fundamento da sua casa. Isso você pode. Você pode escolher aonde a tua casa vai estar fundamentada. Enquanto o mundo muda, todo o tempo, todas as épocas, todas as gerações, a palavra continua sendo a palavra. Enquanto as gerações passam, o evangelho continua sendo o poder de Deus. Fique de pé. Não tenha como objetivo construir uma família perfeita. Não existe. Não existe famílias perfeitas. Construa uma família que saiba voltar para Cristo. Quando errar, arrependa-se. Quando ferir, peça perdão.
Quando houver crise, ore. Quando os filhos crescerem, continue ensinando. Quando a cultura mudar, que vai mudar, volte para a palavra. Volte para a palavra. Volte para o centro que é Cristo Jesus. Volte para o centro que é Cristo Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Dê a mão para sua esposa, para o seu esposo. Se você tiver com alguém da sua família, se junte aí. Você pode olhar para ele ou para ela e dizer assim: eu quero que você faça essa pergunta e você responda na sua mente, no seu olhar, porque vocês vão olhar um para o outro e vocês vão saber qual é a resposta. Diga assim: quantas crises a nossa família já enfrentou? Aleluia, Jesus. Eu não sei qual foi as crises, os desafios que você passou ou que a sua família está passando, mas eu quero liberar uma palavra para alegrar o teu coração. Se Jesus estiver dentro desse barco, pode bater vento, pode vir tempestade, pode o mar estar agitado, o barco vai balançar, irmão, para um lado, para o outro, mas se Cristo estiver neste barco, pode ter certeza que ele não afunda. Pode ter certeza que ele não vai naufragar. Olha você até aqui hoje, porque Cristo é o teu alicerce, porque Cristo sustentou a tua casa, porque Cristo sustentou a tua família. Debaixo dessa autoridade eu quero liberar essa palavra para a tua família. Oh glória, pode vir vento, pode vir tempestade, virão os desafios, mas a tua família vai continuar de pé. Os teus filhos continuarão de pé. Os teus filhos irão crescer, ensinado, discipulado, servindo a Deus, amando as Escrituras. Espírito Santo de Deus, fortalece essas famílias agora, fortalece essas casas agora, que eles possam sair daqui mais fortes, que eles possam sair daqui mais firmes. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Eu quero que nesse